Shalom, Lekulam, a paz para todos. Eu sou o pastor Eliezer e esse é meu canal PR Eliezer Oficial, canal de estudo bíblico. E hoje nós vimos aqui com mais um estudo maravilhoso da parte de Deus. Como você já deve ter visto aí no tema, você não vai morar no céu. De repente isso aí pode soar estranho para você, mas é completamente bíblico. Eu gostaria que você acompanhasse esse estudo até o final do vídeo, para você compreender comigo que a Bíblia é bem clara a respeito disso. Em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo do 1 ao 3, talvez textos como esse possa sugerir, supostamente, que nós vamos morar no céu. Mas eu quero te explicar com detalhes que não é isso que Jesus está falando. Outros textos também que o apóstolo Paulo fala, que pode parecer que nós vamos morar no céu e que, na verdade, é interpretado de maneira errada. Na verdade, nós vamos no céu. Nós vamos ser arrebatados, vamos ter nossos corpos transformados, nós vamos no céu, vamos ficar lá 7 anos, as bodas do Cordeiro, vamos participar do tribunal de Cristo, o tribunal do galardão, enfim. Mas nós vamos descer para a terra, estabelecer com Cristo o milênio. E a partir do milênio, como eu já expliquei em outros vídeos, o novo céu e a nova terra vai ser revelado através do último Adão que aqui estará, fazendo que todas as coisas sejam restauradas. O apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, no dia do Pentecostes, ele prega e ele ensina o seguinte, em Atos 3, 20 e 21. Ele fala, é necessário que o céu o retenha, falando de Jesus, até a restauração de todas as coisas, como foi falado pelos profetas, inclusive por Moisés. Então, isso era um assunto comum entre os profetas. Um assunto que os apóstolos também entendiam, que quando ele vier, ele vai restaurar todas as coisas. Porque em Adão, o mundo se estragou. A criação de Deus se estragou. Adão pecou e Deus então notificou Adão que maldita era a terra por causa dele. E a terra então começou a produzir espinhos, abrolhos, símbolo da maldição. Mas em Jesus, o último Adão, por causa da sua presença nesse planeta, o planeta vai reagir com vida, como falam os profetas. Se você quiser conferir isso que eu estou falando, assista o vídeo que eu fiz sobre o milênio, parte 1, parte 2, a restauração de tudo, e eu falo um pouquinho ali. Então vamos ler João 14, Evangelho de João 14, versículo 1 ao 3. Jesus diz assim para os discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Nos céus, na casa de meu Pai. Então, a partir dessa expressão, as pessoas então entendem o seguinte, nós vamos morar em mansões celestiais no céu. Mas eu vou explicar que casas são essas que estão no céu nos aguardando. Se assim não for, ou seja, se não tivesse lá morada, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então nós sabemos que Jesus foi para a casa do Pai. E ele está para voltar. E quando ele voltar, ele vai nos levar para ele mesmo. Ou seja, se ele foi para o céu e volta para nos levar para ele, ele volta para nos levar para o céu até o tempo em que passe aqui na terra a grande tribulação, porque o arrebatamento não é só o encontro do Senhor com a sua noiva para o casamento, mas o arrebatamento é um livramento do dia da ira, do período de ira que vai acontecer na face dessa terra. Aqui nós temos termos que está relacionado ao casamento judaico. O jovem, quando ele gostava de uma menina, ele ia aos pais da menina e ali pedia consentimento. O noivado era consensual
Então, se ela quisesse, era lavrado um contrato e ele pagava o dote da noiva e ele voltava para a casa do pai para preparar o lugar de núpcia. É disso que Jesus está falando, que ele vai preparar o lugar de núpcia para a noiva. E segundo as leis do casamento judaico, ele tinha 2 anos para isso. Então ele voltaria, depois de preparar o lugar, e levaria sua noiva para a casa do pai. Porém, após casar-se, ele não moraria na casa do pai. Então, assim que casarmos com Jesus, após o arrebatamento, nós voltaremos para a nossa casa com o noivo, né? Quem casa quer casa. E a nossa casa é a terra. E a casa de Deus, o lugar de Deus, são os céus. Quero mostrar isso a vocês. Mas antes, nós vamos ver que casas são essas que estão nos céus. Jesus falou, não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se você for entender essa casa literalmente, você vai ter que entender que Deus também tem uma casa. Na casa de meu pai. Deus tem alguma casa? Deus está preso, confinado em algum lugar? É claro que não. Então, que casas são essas? O apóstolo Paulo, que está nos aguardando nos céus. 2 Coríntios 5, versículo 1 ao 4, ele diz assim, preste atenção. Sabemos que se nossa casa terrestre, deste tabernáculo, ele fala desse corpo, ele fala, sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então nós temos uma casa nos céus, eterna, que ele vai nos dar. E fica bem claro por esse texto que esta casa que o apóstolo Paulo está falando é o novo corpo que Jesus tem preparado para nós e vai nos conceder quando nós entrarmos no céu, um novo corpo. Ele continua, e por isso neste tabernáculo, se referindo ainda ao corpo, gememos, aspirando ou desejando fortemente por sermos revestidos da nossa habitação celestial, que é o corpo novo que nós teremos. E não mansões celestiais, ruas de ouro, não é nada disso. Isso é uma linguagem figurada para que a gente entenda da nova habitação da nossa alma, do nosso espírito. Ele diz, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, na ressurreição dos justos, receberemos essa nova casa que está nos céus, que é uma casa celestial, não feita por mãos humanas. É uma casa que é incorruptível, indestrutível, que está nos aguardando. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Pedro também se refere ao corpo como sendo a casa, o tabernáculo. Ele diz assim, 2 de Pedro 1, 13 e 14. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, enquanto estou nesse corpo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, porque Jesus tinha revelado a ele que ele ia morrer, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então, fica bem claro por esses textos, eu poderia até te mostrar mais, de que ele está falando não de mansões celestiais, que nós vamos morar lá no céu, em mansões celestiais. Corroborando a isso, no Salmo 37, versículo 29, olha o que diz o salmista. Os justos herdarão a terra, e nela, na terra, habitarão para sempre. E por quê? O salmista, no Salmo 115, versículo 16, responde, os céus são os céus do Senhor. É dele, é do Senhor. Mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. A terra é a casa dos homens, é a nossa casa. Os céus são os céus do Senhor. Ninguém vai morar no céu. Os céus são o trono do Senhor. E Jesus, ele concorda com isso. Lá em Mateus 5, 5, ele diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão o céu.
Não, porque herdarão a terra. Aqueles que forem salvos vão viver com Cristo no reino. Quando acontece o arrebatamento, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 16, ele fala do arrebatamento. Ele diz o seguinte: que os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro, nós que ficávamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. E aí ele diz: e aí estaremos para sempre com o Senhor. Então, onde Jesus estiver após o arrebatamento, nós vamos estar. Ele nos leva para o céu, nós estaremos lá com ele. Lá no céu, durante o período dos 7 anos de grande tribulação aqui. E ele vem para a terra. E nós vamos vir com ele, porque ele não vai vir e nós vamos ficar lá, não. Nós vamos vir com ele para a terra, como está escrito lá em Zacarias 14, versículos 4 e 5, que fala que ele vai tocar os pés no Monte das Oliveiras, o monte vai se rachar do oriente para o ocidente, e Israel então vai passar pela fenda do monte, o remanescente judeu, que vai ser socorrido neste momento, porque eles estarão sendo encurralados pelos exércitos do anticristo. Nós vamos vir com ele, o texto fala, que ele vai vir com todos os seus santos. E aí nós vamos estabelecer o milênio junto com ele, julgar as nações, estabelecer o milênio. E a partir daí a Bíblia não fala de voltar para o céu, de forma alguma, mas pelo contrário, como o texto bem afirmou, habitaremos na terra para sempre. Para sempre, meu querido, minha querida, é para sempre. Porque o propósito de Deus sempre foi esse. Quando Deus criou o homem para habitar na terra. E ainda, em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 10, quando fala daqueles que vão reinar com Cristo, né, que venceram para reinar, ele diz assim, ó, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Confira lá, anote os textos e confira o que a gente está lendo. A gente vai reinar com ele na terra. Olha o texto que eu citei, de Zacarias 14, 4 e 5. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Que dia é esse? O dia que Jesus voltar com a sua igreja, após os 7 anos de grande tribulação. Que está defronte de Jerusalém, o Monte das Oliveiras, ao leste de Jerusalém. Para o oriente, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, assim fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Ora, se esses santos estão vindo com ele, é porque antes subiu. É a igreja que subiu para o arrebatamento. A Bíblia deixa bem claro que haverá novos céus e nova terra. Então pense comigo. Olha a lógica. Se a gente vai morar no céu, vamos ficar lá no céu, morar lá no céu para sempre, para que Deus faria novos céus e nova terra? Para que ele vai restaurar essa terra? Como a Bíblia é bem clara em vários textos, que haverá restauração de todas as coisas, restauração do planeta. Como está lá em Apocalipse 21, do 1 ao 3, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ainda em Apocalipse, capítulo 22, fala que Yeshua será a lâmpada, né, em Jerusalém, e o Senhor Todo-Poderoso será a luz, que vai, a partir de Jerusalém, iluminar a toda a terra. A glória de Deus vai encher a terra, como os serafins, Isaías 6, cantaram, clamaram uns aos outros. Eles falaram: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E essa nova Jerusalém
na verdade, você pode conferir lá, ler com calma, Apocalipse 21, 22, é o Éden. É o Éden que Deus guardou, a nova Jerusalém. Ali tem a árvore da vida, ali tem o rio que sai do trono de Deus, assim como o rio sai do Éden e dividiu em 4 braços. E toda a configuração lá do Gênesis, só que é numa glória bem maior, uma glória bem mais, dimensão bem maior. Olha que texto interessante que eu separei aqui. Isaías 45, versículo 18, diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, falando da terra. Não a criou vazia, ou para ser vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, 18. O propósito de Deus é esse, é uma terra habitada. E se Ele faz novo céu e nova terra, a gente não vai ficar do céu olhando para a terra vazia. Não tem sentido. Nós vamos morar nesse planeta transformado, restaurado, como eu já ensinei em outros vídeos. Outro texto muito interessante é quando o anjo Gabriel aparece a Miriam, a mãe de Jesus, e diz para ela a respeito daquela criança, do descendente de Davi, que será dado a ele o trono de Davi, o trono em que Davi reinou para sempre. Ora, nós sabemos que Davi reinou em Jerusalém. Davi reinou na terra, Davi não reinou no céu. Olha o que o anjo diz, Lucas 1, 31 a 33. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Yeshua, Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, em Israel, e o seu reino não terá fim. Para sempre na terra, em Jerusalém, no trono de Davi. Eu sei que às vezes desconstruir algumas doutrinas erradas que ao longo dos séculos chegaram até nós não é fácil, mas se você é um crente honesto, se você crê nas Escrituras, pura e simples nas Escrituras, se você não é aquele que se afastou da simplicidade que é em Cristo Jesus, você terá que admitir de que nunca a Bíblia ensinou que nós vamos morar no céu. Repito, nós vamos no céu, não para o céu. Nós não vamos ficar lá, nós não vamos morar lá. Quando toda a maldição do pecado, quando todas as coisas estiverem restauradas, o novo céu e a nova terra revelado, a Bíblia ensina que acabará essa questão de dimensão. Céu e terra será uma dimensão só. O próprio Senhor, como luz que é, Yeshua, a lâmpada, que a lâmpada era feita de barro, Jesus tem um corpo. A luz que emana de Yeshua, do Todo-Poderoso, só que Yeshua tem um corpo, ele é lâmpada de barro. Quando todas essas coisas estiverem prontas, quando o Shabat de Deus estiver concluído, toda a sua obra que ele concluiu no sábado, o sábado é o reino, eu já ensinei sobre isso, é o reino que virá, é o dia eterno, onde não há noite, onde não há tarde e manhã, como foi no sábado da criação. Então, quando tudo isso estiver pronto, irmãos, glória a Jesus, nós vamos entender que não precisa a gente ir morar no céu, porque o propósito inicial de Deus se cumprirá. Assim como o Éden estava na terra, o Éden já existia quando Deus fez o jardim. Deus fez o jardim, plantou o jardim no Éden. O Éden é o trono de Deus, é a presença de Deus. Então, a presença de Deus nessa terra. Deus,
com seu tabernáculo, né, habitando entre nós, na pessoa de Yeshua, a atmosfera se torna muito semelhante aos céus. Já viu aquele culto maravilhoso que a gente participa, que a sensação é que o céu desceu? Como Moisés fala, como o salmista no Salmo 18 fala a respeito de Moisés e o povo que experimentou essa experiência lá no Sinai. O salmista diz no Salmo 18 que Deus baixou o céu no Sinai, porque ali houve voz dos anjos, trovão, relâmpago, a Torá foi entregue pelo ministério dos anjos no meio do fogo. Então ali a presença de Deus traz essa sensação desse ambiente celestial. Então, como nós lemos, esse reino não terá fim. E na terra, todos os outros reinos terão fim, mas esse não terá fim. Como diz Daniel, capítulo 2, versículos 34 e 35, depois os versículos 34 e 35, depois 44 e 45, diz assim: Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada, sem mão, essa pedra é Jesus, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então Jesus vai vir e vai esmiuçar, aniquilar o sistema de coisas erradas, o sistema maligno que está representado na estátua da visão de Nabucodonosor. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais fizeram como a pragana das eiras do estio. A pragana é tipo uma pelugezinha que o vento leva. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, falando do seu reino mundial, e encheu toda a terra. Então, a partir de Jerusalém, Jesus vai governar todo mundo. Mas primeiro ele precisa acabar com os governos humanos que têm sido dirigidos por Satanás. Então, quando isso vai acontecer? Quando os 6 dias acabarem, em que foi dado ao homem para fazer toda a sua obra. Profeticamente falando, 6 dias equivale a 6.000 anos, considerando o princípio de Pedro de que um dia para Deus é como 1000 anos. Esse reino não terá fim. Versículos 44 e 45. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse é o reino do Mashiach e Yeshua. E esse reino não passará a outro povo, porque ele durará para sempre. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Aonde? No trono de Davi, em Jerusalém, como o anjo falou para Miriam, a mãe de Jesus. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, toda a estrutura da estátua, representada naqueles impérios, Grécia, Pérsia, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. O Deus grande fez saber ao rei que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Bom, eu citei esse texto aqui, que eu vou falar agora, mas eu vou ler. Olha o que diz Atos 3, 20 e 21. E envie ele a Jesus Cristo, que dantes foi pregado. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus. O qual, falando dele, convém que o céu o contenha. Então é necessário que ele fique lá até aos tempos da restauração de tudo. Então quando ele vier, ele vai restaurar todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Ele vai citar depois também Moisés. Moisés falou dele e falou desse tempo em que todas as coisas vão ser restauradas. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele fala que toda a criação geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus, para que essa mesma criação, que foi entregue à vaidade, foi entregue à corrupção por causa do pecado de Adão,
ela mesma seja liberta do cativeiro em que ela foi entregue. Então, primeiro será revelado os filhos de Deus pela ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo chama Jesus de último Adão quando ele fala da ressurreição. Porque essa restauração, que é trazer o estado original de todas as coisas, ela se inicia na ressurreição dos justos. E a partir daí, então, há um processo em que o planeta vai ser restaurado na segunda vinda de Jesus, quando ele vem com poder e grande glória no Monte das Oliveiras com a sua igreja. Aleluia! Em Mateus 19, 28, Jesus fala para os discípulos a respeito dessa regeneração de todas as coisas. E ele usa uma palavra grega muito interessante. Mateus 19, 28. Diz assim: Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória na terra, porque ele já está sentado em um trono de glória, mas no céu. Então ele não poderia estar falando do céu, porque ele fala o seguinte: também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A palavra aqui, regeneração, que ele fala quando na regeneração do Filho do Homem, a palavra regeneração é a palavra grega palingenesia, que significa novo Gênesis. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, Jó falou isso. Deus não tem um plano B. Esse sempre foi o plano A. O plano A não era Adão. O plano A era o último Adão, Yeshua, sempre foi. Eu vou fazer um vídeo, eu não quero aqui polemizar, nem ser irresponsável, falar e não dar tempo aqui de explicar, mas quando lá em Gênesis foi falado, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tá? O propósito final dessa fala estava em Jesus Cristo, homem. Ele é a imagem de Deus, e não Adão. Adão, para que ele se tornasse imagem de Deus, que tem a ver com caráter, ele teria que se relacionar com Deus ao ponto de alcançar esse status moral. Porque a moral do homem não... O homem não nasce com a moral pronta. Ele a desenvolve no relacionamento com Deus. E para fechar aqui por hoje, talvez esse texto que eu vou citar também seja um outro texto que as pessoas se apoiem para dizer que nós vamos morar no céu. Inclusive, o que eu aprendi no início da minha caminhada? A gente morre e vai direto para a glória. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que não há ninguém no céu, como ainda não há ninguém no inferno. Também vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Explicando a vocês sobre esses detalhes. Na verdade, a igreja hoje precisa de uma reforma doutrinária, porque não houve reforma. Alguém de repente lavou a tua cozinha e fez reforma na tua casa? Não. Nunca passamos por uma reforma. A igreja precisa se voltar para as Escrituras. Infelizmente, não encontramos muitos mestres nos nossos dias. Mas que o Senhor possa levantar pessoas capacitadas para ensinar a palavra de Deus. Filipenses 1, versículo 23, diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto, o apóstolo Paulo falando. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. As pessoas pegam essa fala de Paulo, tendo desejo de partir e estar com Cristo. É claro que ele não está falando de algo imediato, como se alguém morresse imediatamente estaria no céu com Cristo. Há o tempo da ressurreição. Não há ninguém lá. Eu vou mostrar a vocês como interpretar a parábola de Lázaro, do rico, porque as pessoas se apoiam nessa parábola para dizer que já tem gente no céu e já tem gente sofrendo no inferno. Mas não é bem assim, porque naquela parábola ali você pode perceber, eles já têm corpos. Jesus está falando já do futuro. Ali já houve ressurreição. Glória a Jesus. Bom, espero que você tenha compreendido que nós não vamos morar no céu e não fique triste por isso, porque é o plano de Deus e vai ser muito bom o novo céu e a nova terra. Não haverá dor, não haverá doença, não haverá nenhum tipo de maldição, não haverá nada que é consequência do pecado. Enfim, estaremos
na presença dele, transformado e vivendo felizes para sempre a bem-aventurança do reino, da qual uma delas é: os mansos herdarão, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele fala também dos pacificadores, porque eles verão o Senhor. Ele fala também dos humildes, porque dele é o reino dos céus. O reino é dos céus, o reino é de Deus. O regime que vai reger esse reino é divino, porém em uma dimensão aqui na terra, todos vivendo na plenitude do Espírito. Glória a Jesus. Letra 8, até a vista.